Quem é contra a privatização dos Correios? Nacionalistas e estatistas, em geral, dizem que, quando o governo é dono de uma empresa ou de alguma jazida mineral ou petrolífera, isso automaticamente faz com que o povo seja o proprietário dos recursos em questão. Isso significa que cada brasileiro é igualmente dono de uma fatia daquela empresa, e isso supostamente irá beneficiá-lo. Sendo assim, como existe 190 milhões de brasileiros, então cada brasileiro é dono de uma ação entre 190 milhões de ações dos Correios. E daí? Ser dono de uma ínfima fatia de uma estatal não traz benefício algum ao cidadão médio. Ademais, a prerrogativa básica para que alguém se considere dono de algo é poder vender ou se desfazer desse bem quando quiser. Os brasileiros têm essa liberdade? Uma empresa ser gerida pelo governo significa apenas que ela opera sem precisar se sujeitar ao mecanismo de lucros e prejuízos. Todos os déficits operacionais serão cobertos pelo Tesouro, que vai utilizar o dinheiro confiscado de impostos dos desafortunados cidadãos. Sendo monopolista, a estatal não precisa se sujeitar a incentivos e não sofre a concorrência de nenhum tipo de livre iniciativa individual. Estas são proibidas por lei, em um flagrante ato de agressão e violência da parte do governo contra a liberdade de empreender. Os resultados desse arranjo serão sempre uma ineficiência grosseira, custos operacionais mais altos que os que ocorreriam em um ambiente competitivo e serviços de baixa qualidade. O brasileiro médio está muito mais bem servido por empresas de telefonia celular e companhias aéreas privadas do que pelos Correios ou por qualquer outra estatal blindada da concorrência do mercado. Mesmo que ele não tenha uma só ação dessas empresas privadas, ele está em muito melhor situação ao lidar com elas do que ao lidar com estatais, que supostamente são suas. E a explicação é simples. Ao lidar com empresas privadas, o cidadão não apenas se beneficia do capital acumulado por essas empresas, como também se beneficia do fato que elas empregam esse capital de modo a buscar o lucro e a evitar os prejuízos, sempre tentando ganhar eficiência sobre os produtos e serviços da concorrência. Uma empresa que não é gerida privadamente, que não está sujeita a uma concorrência direta, nunca terá de enfrentar riscos genuínos e nunca terá de lidar com a possibilidade de prejuízos reais. No Brasil, para limitar os prejuízos, o governo proíbe que os Correios sofram a concorrência de importantes categorias. Por exemplo, cartas, cujo conceito engloba cartas pessoais, conta de água, luz, telefone, boletos de cartões de crédito e qualquer outro documento que seja de interesse pessoal do destinatário. Cartões postais e malotes só podem ser transportados pela estatal. Outros tipos de concorrências, como jornais, revistas e encomendas, podem ser entregues por outras empresas privadas, cujos preços são, em média, 30% inferiores ao dos Correios. Porém, é considerado crime uma empresa privada fazer entrega de cartas. Por isso, devemos glórias à intervenção do e-mail que possibilitou que as comunicações se mantivessem em níveis moderados. Sem ele, e com a proibição da concorrência aos Correios, ainda seríamos reféns de um serviço típico do mundo antigo, com sua arcaica prática de carregar sacos de um lado para o outro. Um dos argumentos favoritos dos defensores do monopólio dos Correios para a entrega de cartas e malotes é o de que, se tirarem o monopólio da estatal, aquele morador lá do sertão do Piauí poderá ficar sem receber cartas, porque tal serviço não interessa às empresas privadas. Ou seja, é com o monopólio que os Correios se mantêm, pois a fatura nos grandes centros urbanos permite que o deficitário serviço de entrega de cartas no interior do país, que não tem lucratividade, seja mantido. Será mesmo? Em primeiro lugar, vale lembrar que os Correios se recusam a fazer entrega em lugares perigosos, o que é um absurdo quando se considera sua posição monopolística. Porém, a questão mais premente é outra. Por que um serviço de entrega de correspondências deve ter o mesmo preço, não importa o local de entrega? Em outras palavras, por que uma entrega no sertão do Piauí deveria custar o mesmo que uma entrega no centro de São Paulo? Não há qualquer justificativa econômica para que serviços com custos tão dispares tenham o mesmo preço. É até bem possível que a concorrência entre as empresas privadas levassem, no final, a um preço único para todo tipo de entrega, assim como empresas telefônicas têm suas promoções para ligações de longas distâncias, cobrando uma tarifa única por minuto, mas não necessariamente tem de ser assim. É natural que determinados percursos de entrega, para os quais as péssimas estradas estatais contribuem em muito para o aumento dos custos, exijam preços mais altos que os de percursos mais simples e acessíveis. Em todo caso, a decisão final seria do consumidor. Com a desestatização dos Correios e a subsequente concorrência gerada pela livre entrada de várias empresas, ninguém será obrigado a pagar nada para ninguém. Por quê? Afinal, seria mais justo termos um monopólio com um preço único
que varia de acordo com o peso e não com a localidade de entrega, e não a livre concorrência com preços variáveis, inclusive mais baratos que o Sedex. Essa regra do preço único por peso é tão ignara que ilustra perfeitamente o problema do gerenciamento estatal. A empresa é administrada por burocratas acomodados e não por capitalistas em busca de lucro, eficiência e bons serviços prestados. Aí vem a maior pergunta do vídeo. E como desestatizar? Um exemplo de privatização dos serviços postais aconteceu na Nova Zelândia, com a desregulamentação do setor, o que permitiu a livre entrada de empresas privadas no ramo. Diferentes empresas agora podem instalar seus recipientes de coleta nas ruas das cidades, como mostra essa foto. O principal objetivo da desestatização dos Correios é criar concorrência. Mas uma genuína concorrência só pode ocorrer em um ambiente onde exista propriedade privada. É a instituição da propriedade privada que torna a concorrência e o mercado possíveis. E é a existência de mercado e de concorrência que possibilita a existência de preços. E é a existência de preços que possibilita qualquer tipo de cálculo econômico racional. Ao impedirem a existência de concorrência, isto é, ao impedir que outras pessoas possam usar sua propriedade para concorrer com os Correios ou para escolher outras empresas concorrentes, os Correios, assim como qualquer outra empresa estatal que opere sem concorrência, ficam sem essa ferramenta essencial para atuar como a genuína empresa capitalista. Consequentemente, a estatal opera sem informações corretas de preços, o que impossibilita um cálculo racional de lucros e prejuízos, algo que afeta sua eficiência. Daí a necessidade de sua privatização. E a melhor maneira de transformar os Correios em uma empresa eficiente seria levando-a ao livre mercado. Seu capital seria aberto e empreendedores utilizariam seu próprio dinheiro para concorrer em um mercado competitivo, fornecendo serviços eficientes aos consumidores, sempre procurando métodos financeiramente viáveis para entregar correspondências e encomendas. Esses investidores se tornariam os donos de todas as agências dos Correios, de seus caminhões e instalações, podendo inclusive utilizar aviões próprios como faz a FedEx nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, todas as restrições à entrada no mercado seriam abolidas, permitindo que empresas estrangeiras como DHL, UPS e TNT, além da própria FedEx, viessem competir livremente aqui dentro. Greve nos Correios, algo que emperra toda a economia, viraria folclore e os preços entrariam em queda livre. Ou seja, quem diz que a iniciativa privada não pode entregar cartas? Quando vemos os incríveis avanços ocorridos na economia de mercado e comparamos aos que eram os bureaus soviéticos, é preciso ter uma enorme fé no planejamento central para crer que um estatal monopolista como os Correios prestaria um serviço pior caso fosse desestatizada e submetida à livre concorrência. Os consumidores já protestaram e a atual situação dos Correios, um mero cabide de empregos para burocratas e apadrinhados políticos, apenas confirma a realidade. A estatal é obsoleta e antiquada, que ela tenha seu capital aberto e suas ações sejam vendidas integralmente para empreendedores, ou que ela seja entregue para seus funcionários, que deverão batalhar para competir no livre mercado sem a muleta do Estado. De um jeito ou de outro, se houver algo na estrutura que mereça ser mantido, deixemos para que empreendedores decidam. O melhor método de privatização pode ser debatido, mas o fato é que ninguém pode alegar que a desestatização dos Correios e a subsequente quebra do seu monopólio não faria sentido econômico. Isso é simplesmente uma falácia. Então por hoje é só. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.